Lucas. Marcos 16, 1 e 20 é bem conhecido, diz: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aparições, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pelo relato da tua palavra, que mostra um pouco daquilo que aconteceu naquela manhã gloriosa do domingo. E nós te louvamos porque a igreja vive essa festa, vive essa verdade de maneira significativa, e todo dia nós vivemos o Cristo vivo, porque sentimos isso, percebemos isso, e a tua presença que nos transforma, que nos alegra, que dá norte à nossa vida. E nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade também, nesse dia, de agradecer de forma mais intensa esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aleluia. Meus queridos, Marcos relata um pouco daquilo que aconteceu com aquelas mulheres. E nós louvamos a Deus, porque tudo mudou em uma manhã de domingo. Tudo mudou naquela manhã. Meus queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo permaneceria triste, tudo estaria condenado a uma destruição, a fé seria vã, não haveria pregação, não haveria vida transformada, não haveria bênção. O diabo, irmãos, ele não ficou preocupado com a morte de Cristo. Ele não está também preocupado com a pregação da morte de Cristo, embora que isso é muito importante, porque ele estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o diabo, ele não questiona muito isso, embora nós sabemos todo o significado da morte e sacrifício de Cristo na cruz,
que representa o Cordeiro de Deus e representa que Ele morreu em nosso lugar. Mas o inimigo das nossas vidas, ele fez de tudo para negar o que aconteceu naquele domingo, porque tudo mudou na manhã de domingo, e o diabo, que pensava que realmente tudo estaria perdido e ele estava com a vitória, mas naquela manhã não teve soldado, não teve império, não teve Pilatos, não teve César, não teve os sacerdotes, não teve a religião judaica, não teve os soldados que estavam ali de plantão, não teve ninguém para impedir a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, e essa é a nossa vitória. Ele vive e reina para todo sempre, e a igreja está aqui reunida não para adorar um Cristo morto, mas um Cristo que morreu e está vivo, porque ressuscitou ao terceiro dia. E nós não estamos aqui apenas ouvindo uma verdade, nós estamos sentindo essa verdade, nós amamos essa verdade, porque a verdade do Cristo ressurreto transformou a nossa vida, não por ser verdade, mas mais do que isso, porque Ele reina na nossa vida. Você pode sentir Cristo mais vivo do que essa pessoa que está ao teu lado. A ressurreição de Jesus é a maior derrota do inferno. Onde estaríamos nós se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo? Aonde você estaria nesse lugar se Jesus não tivesse ressuscitado? Sem dúvida, nós já estaríamos, muito de nós, no inferno. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é a grande vitória da igreja. A morte perdeu o seu poder por causa da ressurreição de Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. A igreja é a maior testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. A maior testemunha, irmãos, não é nem o que a palavra fala, que isso é importante, mas a maior prova da ressurreição de Jesus é você estar aqui louvando e glorificando ao Senhor, porque Ele vive, e você não está adorando a pessoa que morreu e permaneceu morta, mas você está aqui adorando o Cristo que morreu para nos justificar, levou sobre si os nossos pecados, e Ele vive e reina para todo sempre. A igreja é testemunha fiel dessa verdade. Sem a ressurreição, a igreja não existiria, e todas as nossas pregações, toda a pregação do Evangelho de Cristo seria vã. Mas nós temos motivo para clamar bem alto: Cristo vive, e por isso nós podemos crer no amanhã. Nós cremos que amanhã estaremos com Ele para todo sempre. Vamos viver com Ele, vamos reinar com Ele, vamos estar com Ele, e para lá nós estamos indo com passos seguros e firmes, porque Ele vive e está aqui entre nós. Meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio, vieram daquela manhã que tudo mudou, porque as mulheres preocupadas estavam pensando como vamos fazer, mas elas ouviram uma notícia: Ele não está mais aqui, Ele vive. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado em más notícias. Meus irmãos, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja, e a maior prova da ressurreição é que hoje existem milhões e milhões que servem a Jesus, que sentem Jesus, que amam Jesus e estão dispostos a morrer até por Jesus. Aleluia, meu querido, que bom saber que Jesus vive na tua vida. Não podemos, em hipótese alguma, perdermos a real dimensão desta verdade que cerca o maior ato de amor pela humanidade, que Cristo é a nossa
Páscoa. Isso quer dizer, Cristo é a nossa libertação. Exatamente foi na comemoração da Páscoa dos judeus que Cristo ressuscitou. Esta é a grande mensagem pascual, mensagem de alegria, mensagem de triunfo, mensagem de bênção para todos os crentes, para toda a humanidade, porque Cristo vive e vive também na nossa vida. Aleluia. Não é possível celebrar a Páscoa sem Cristo. Que você possa sair de qualquer cativeiro e comemorar a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, tendo uma profunda comunhão com Cristo vivo, que deseja ser o Senhor da tua vida. Meus queridos, o cristianismo é, acima de tudo, a religião da ressurreição. O cristianismo, tudo mudou naquela manhã de domingo, porque se não tivesse aquela manhã, não haveria o que nós falarmos com vibração, com alegria. Poderíamos falar dos milagres de Jesus, poderia ser falado de muitas coisas que Jesus fez, mas que por fim os homens de maneira injusta mataram aquele que fez tantas obras boas, e ficaria como outros heróis que também fizeram muitas coisas boas, mas morreram e permanece morto. Mas o nosso Cristo, Ele não só fez coisas boas, não só ensinou o caminho, não só ensinou verdades profundas e eternas, mas Ele ressuscitou, e Ele disse: eis que eu estou entre vós todos os dias, até a consumação do século. Nós pregamos o Cristo que esteve morto, mas está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Por isso nós não precisamos fazer procissão do Cristo morto, porque nosso Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo e está entre nós. Sem a ressurreição de Jesus não haveria nem cristianismo e não haveria igreja. A ressurreição de Cristo é o coração da nossa fé. Aquilo que aconteceu naquela manhã de domingo, tudo mudou, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa pregação seria uma farsa. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres, pessoas tristes, pessoas desesperadas, em pessoas radiantes e alegrias, inflamadas por um novo valor. Isso tem acontecido diariamente na vida de tantas pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas, mas aonde chega a mensagem do Cristo vivo, tudo vai mudando, tudo vai se transformando. Somente o Cristo ressurreto e que vive entre nós é que pode dar força para que cada um possa prosseguir na sua jornada de fé. Não quero dizer que você não tem embates, que você não tem dificuldades, que você não passa por luta. Sim, passa por luta, por embates, por dificuldade, por situações complexas, mas o Cristo vivo está fortalecendo, está ajudando, está abençoando. Aleluia. Em todos os momentos as mulheres, elas demonstraram um profundo amor por Jesus, e eu admiro muitas mulheres, porque enquanto os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus, a Bíblia diz, as mulheres, elas perceberam onde eles enterraram, aonde sepultaram Jesus. E as mulheres, elas foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegarem no sepulcro. Por isso Deus tem um amor muito especial com as mulheres, e esta igreja também. Naquela manhã gloriosa da ressurreição, aquelas mulheres tiveram algumas experiências maravilhosas que mudaram a história delas.
Primeiro, eu vejo que aquelas mulheres, elas tinham um desejo que ardia no coração, elas queriam ver Jesus, mesmo que fosse na mente delas o Jesus morto, mas elas queriam ver Jesus. E os discípulos foram todos para um lugar, e ali eles ficaram trancados, com medo dos judeus. Mas as mulheres se expuseram, elas queriam ver Jesus. Aquelas mulheres tinham uma dificuldade também, elas tinham dificuldade porque a pedra que estava na porta do sepulcro era muito grande, e essas mulheres estavam indo para o sepulcro com essa preocupação, mas só que era uma despreocupação desnecessária. Elas estavam preocupadas, quem iria ajudar a remover a pedra? As preocupações, muitas vezes, meus queridos irmãos, têm a capacidade de roubar nossas energias e tirar os nossos olhos do foco, do alvo. E elas estavam indo para o sepulcro cheias de preocupação, mas enquanto elas estavam indo, o problema já estava resolvido. Meus queridos, quantas vezes você vem à igreja preocupado com uma luta, com um problema que você deixou em casa, ou um problema que você precisa resolver amanhã, na segunda-feira, mas em nome de Jesus, creia que muita coisa já está sendo resolvida, e nesta manhã, nesta noite, ou seja, o Senhor entra em ação na tua vida, na tua casa, para resolver essa situação. Creia que muitas das tuas preocupações já não vão mais existir, porque o Senhor está aqui, Ele vive e reina para todo sempre. Assim como as mulheres foram preocupadas, quem vai remover a pedra? Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Creia que essa tua preocupação já está sendo solucionada, porque o Senhor vive e reina para todo sempre, e Ele está aqui para abençoar a tua vida. Muitas vezes, é claro, que nós gememos diante de problemas, de dificuldades, de situações complexas que estamos vivendo, e a preocupação muitas vezes faz com que a gente perca a fé, ou perca algumas vitórias, mas coloque tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor age para resolver a tua situação. Aquelas mulheres, elas tiveram uma experiência de serem consoladas. Elas estavam ali, e quando elas chegaram, a pedra já tinha sido removida, Jesus não estava ali, e elas foram consoladas, porque ali estava um anjo dizendo: a quem buscais? Aquele que estava morto, ele não mais está aqui. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Meus queridos, que palavras consoladoras. Aquela manhã que as mulheres ouviram aquela palavra, tudo mudou na vida daquelas mulheres. E eu quero dizer nesta noite que tudo está mudando na tua vida, se você servir o Cristo vivo, se você amar o Cristo vivo, se você viver para Cristo, tudo vai ser mudado na sua vida. A ressurreição de Cristo é um fato incontestável, não tem como o inferno contestar, não tem como Pilatos, que ele não pôde contestar, os soldados não puderam contestar, os próprios sacerdotes da época, religiosos da época, não puderam contestar. O que eles fizeram é dar altas somas de dinheiro para os soldados, para eles fazer uma narrativa que eles estavam dormindo, e vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo do Senhor. A pedra removida é o fundamento lançado sobre o qual nós erigimos a nossa fé. A nossa vida espiritual está baseada e fundamentada não só na pedra que não está mais no sepulcro, a pedra foi removida, mas está baseada que nós sentimos a presença real do Cristo vivo, e Ele está vivo e operando
operando nas nossas vidas. O fato de você ser salvo, o fato de você crer em Jesus, o fato de você sentir a salvação da tua alma, é porque Ele vive e reina para todo sempre. O sepulcro estava fortemente guardado, vigiado por um pelotão da guarda do governo, selado pelo anel do governo Pilatos, mas nada disso pôde conter aquela pedra, o selo do governo naquela pedra. Nada pôde conter Jesus naquele sepulcro, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte não é o fim da nossa existência, mas a morte nunca vai ter a última palavra na tua vida. A última palavra vem do túmulo vazio, vem do Cristo que vive e reina para todo sempre. Irmãos, a cruz não é o fim da história de Jesus. A sexta-feira, que se chama da paixão, não é o fim do drama. Cristo vive, Cristo ressuscitou. O mundo pensava que tudo tinha acabado. O mundo religioso da época achava que toda aquela questão de um Cristo que estava mexendo com os povos, mexendo com as cidades, revolucionando os lugares por onde ele passava. Eles achavam que tudo tinha terminado naquela sexta-feira fatídica, mas pelo contrário, tudo mudou naquela manhã de domingo, aleluia, e que tudo possa estar sendo mudado na tua vida, porque você serve a Cristo vivo. Se Cristo não ressuscitou, sempre será vã qualquer pregação da palavra do Senhor. E se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos em nossos pecados e seríamos as pessoas mais infelizes do planeta Terra. Mas Cristo ressuscitou e por isso nós somos o povo mais feliz, o povo mais alegre da terra, porque Cristo vive e está aqui nessa noite. O testemunho angelical para as mulheres é: buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou e não está mais aqui. Tudo mudou naquela manhã. Nenhum poder pôde deter o Filho de Deus no túmulo. A ressurreição de Jesus é a obra do próprio poder de Deus. O túmulo vazio foi um fator incontestável na vida das mulheres e também dos discípulos. As mulheres foram as primeiras a descobrir o túmulo vazio e receberem essas boas novas da ressurreição de Jesus. O interessante é que naquela época o testemunho das mulheres não era muito bem aceito pelos homens da época. Sempre quando a mulher falava, eles olhavam com reserva. E assim aconteceu com os discípulos. Porque mesmo as mulheres temendo, elas foram ao encontro dos discípulos e falaram aos discípulos: o túmulo está vazio e nós vimos anjos que nos falaram que ele ressuscitou. Os discípulos desconfiaram dessa mensagem, mas teve dois, Pedro e João, saíram correndo. João, que era um pouco mais novo, correu na frente e parou na boca ou ali em frente ao túmulo vazio. Pedro chegou um pouco mais cansado, porque era um pouco mais de idade, e ele não ficou ali apenas na porta. Ele entrou dentro do sepulcro e ele olhou e viu realmente ali o lenço dobrado, viu os lençóis por ali, e ele viu que aquele personagem, o seu Senhor, não estava mais ali naquela tumba vazia, aquela tumba fria. A tumba estava vazia, a pedra tinha sido removida, e agora
eles também receberam a mensagem daquelas mulheres. Nós vimos o próprio Jesus, principalmente Maria Madalena, e disse: Ele quer se encontrar com vocês lá na Galileia. Irmãos, os líderes judeus, eles tiveram que subornar os soldados com dinheiro para espalhar a mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor. Cuidado, meu irmão, eu quero dizer nesta noite, o diabo continua sendo o mesmo, ele continua semeando mentiras, ele continua pagando ou fazendo com que pessoas espalhem mentiras acerca de acerca daquilo, acerca disso, e muitas pessoas acreditam em mentiras vindo do inferno. Cuidado, meu irmão, Satanás sempre vai enviar seus emissários para anunciar mentira com respeito aos servos do Senhor, com respeito à igreja, com respeito ao evangelho, com respeito ao poder de Deus, mas Cristo vive e reina para todos sempre, e nós servimos a Jesus, não seguimos e não acreditamos nas mentiras do diabo. A ressurreição de Jesus é uma mensagem consoladora. O que a igreja precisa é dessas mensagens que vêm do céu. O Cristo ressurreto é o Deus da restauração. Os discípulos, eles prometeram fidelidade até a morte, mas foi tamanha o peso da tragédia psicológica, emocional que aconteceu na vida dos discípulos naquela quinta-feira, naquela sexta-feira, que eles fugiram desesperados diante de todos os acontecimentos. Mas esses mesmos homens que estavam com medo dos judeus, que fugiram, que negaram Jesus, que negaram a sua fidelidade, mas agora tudo mudou naquela manhã, porque Cristo ressuscitou. Aqueles homens que estavam cabisbaixo, aqueles homens que estavam tristes, aqueles homens que estavam desesperados, aqueles homens que estavam pensando: o que valeu? Porque nós deixamos nossas profissões, deixamos tudo para seguir este homem, para seguir Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não se tornou o rei de Israel, aconteceu que mataram ele, aconteceu que agora estão também nos acusando que nós somos ladrões, que nós que roubamos o corpo do Senhor, e provavelmente vamos ser martirizados por isso. E eles estavam tristes, desesperados, mas no meio do desespero, no meio da tristeza, Jesus aparece naquele dia de domingo a eles que estavam com medo, com portas fechadas, com medo. Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Aonde Jesus chega, Ele transmite paz. Aonde Jesus chega, Ele dá paz. Ele é o príncipe da paz. Em nome de Jesus, sinta essa paz que vem dele, vive essa paz, anda nessa paz, caminhe nessa paz, sinta essa paz, apregoe essa paz, proclame essa paz, porque essa paz vem dele para o teu coração atribulado, angustiado pelas lutas do dia a dia, pelas angústias do que acontece ao seu redor. Mas em nome de Jesus, Ele está aqui e Ele diz: paz seja contigo. No versículo da palavra de Deus, diz aí, no versículo 7, que nós lemos, que houve uma menção especial a Pedro, porque uma das Marias recebeu a mensagem: diga a Pedro, para ele ir à Galileia, que eu quero encontrar com ele. Pedro estava arrasado, porque ele havia negado o seu mestre. Naquela noite de quinta-feira para sexta, onde Jesus estava sendo julgado,
Pedro tinha sido avisado pelo mestre, mas ele foi se aquentar na roda dos escarnecedores, e ali na roda dos escarnecedores, alguém chegou, uma empregada chegou, outra empregada, mais alguém, e por 3 vezes ele disse: eu não conheço, eu não sei do que vocês estão falando, eu nunca vi esse homem. Ele negou terrivelmente o Senhor, de maneira vexatória, de maneira terrível. Ele estava, quem sabe, envergonhado pela queda, mas tudo mudou naquela manhã de domingo. Aquele que ressuscitou disse: diga a Pedro que eu preciso dele, diga a Pedro que eu já o perdoei, diga a Pedro que eu quero me encontrar com ele. Não importa o que você fez, meu irmão, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa se você negou a Jesus, não importa o que aconteceu, importa que tudo pode ser mudado, e você pode viver um novo diante de Deus, uma nova vida, novas experiências, novas alegrias. Você pode viver coisas extraordinárias dos céus agora e para sempre na tua vida, porque a ressurreição de Jesus fala de um novo começo, a ressurreição de Jesus fala do perdão, fala de esperança, fala de restauração. Aqueles homens que estavam medrosos, aqueles homens que estavam trancafiados com medo, agora eles saíram por todos os lugares dizendo: nós também vimos Jesus. Nós também tivemos experiência com Jesus. O Cristo ressurreto é o Deus que vai à frente. Você não precisa temer o futuro, porque aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele vai à nossa frente. O cristianismo, irmãos, não é apenas um credo, mas é uma pessoa que ressuscitou dos mortos. Ser cristão é seguir as pisadas de Cristo, do Cristo vivo que vai à nossa frente. Jesus está presente em nosso meio, não só quando estamos reunidos em adoração, mas também quando estamos dispersos na nossa jornada, no nosso dia a dia, no trabalho, no serviço, aonde você anda, Jesus está contigo. Jesus quer se encontrar contigo, assim como ele quis se encontrar com Pedro. Jesus, ele quer ter encontro contigo diário, e que você possa abrir a porta do teu coração, da tua mente, da tua casa, da tua vida, para Jesus entrar, para Jesus viver, para você viver com Jesus todo dia, todo instante. Nenhum momento, não dê nenhum passo fora da presença de Jesus, mas que a presença do Cristo vivo possa ser real na tua vida, e você possa sempre dizer: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor. 2 daqueles discípulos, desesperados, até mesmo quase não crendo em nada, caminhavam, e Jesus colocou-se ao lado deles, e eles, desesperados, não se deram conta que era Jesus que estava ao seu lado. Quantos crentes estão caminhando assim, desesperados, apavorados, chocados com tantos problemas que têm surgido na sua vida espiritual, material, familiar, física, com filho, com família, com esposa, com esposo, na vida material. São tantos problemas que você não está percebendo que Jesus está ao teu lado. Quantos estão como aqueles 2 discípulos, Jesus do lado, Jesus falando com eles, e eles não perceberam que era Jesus, até que eles tiveram a grata satisfação de dizer: Senhor, fica conosco, já é tarde, fica aqui, pose aqui, fica em nossa casa. E Jesus ficou, e chegou o momento na hora da mesa, que eles viram que era Jesus. Meu querido, não precisa ir tão longe sem saber que é Jesus. Jesus está ao teu lado, Ele está te vendo, e Ele chama você pelo nome, aleluia. Ele diz: tu és meu. A própria Maria estava ali, Maria Madalena, aquelas mulheres foram, e uma delas começou a olhar e começou a falar com Jesus, pensando que era um jardineiro. Foi quando Jesus citou o nome, disse: Maria.
Maria, que ela reconheceu essa voz. Essa voz eu conheço. E ela conheceu a voz porque ela estava vendo só problema, ela estava preparada para ver o Cristo morto, mas Cristo não estava morto. Ela estava preparada para ver o Cristo deitado, morto, mas Cristo estava em pé falando com ela, e ela não percebeu, ela não entendia. Mas quando Jesus chamou o nome, disse Maria, a Bíblia diz que ela virou-se para ver quem falava com ela. Meu querido irmão, meu amigo, Jesus chama você pelo nome, e Ele está aqui dizendo o teu nome, e que você possa perceber que Jesus te chama, que Jesus fala. Ele quer abençoar você, Ele quer revelar-se para você, Ele quer realmente dar um novo sentido à tua vida. A ressurreição de Jesus traz verdades surpreendentes a todos nós. A ressurreição de Jesus mostra a transformação que Ele tem feito em muitas vidas, aleluia, e Ele tem transformado a tua vida, porque Ele vive e reina para todo sempre. A primeira testemunha da ressurreição foi então Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios dela, e agora ela estava ali alegre, transformada, e ela foi uma das grandes mensageiras do Cristo vivo, porque ela era grata ao que Jesus fez na sua vida. E eu quero dizer, quem sabe você não era possesso de demônio, mas você também não tinha Cristo na vida, e quem não tem Cristo na vida é preenchido por outras coisas na sua vida, mas Jesus entrou na tua vida, deu um banho da sua graça, deu um banho da sua misericórdia, e hoje você está transformado, e hoje você pode testemunhar e deve testemunhar das grandezas que Jesus fez na tua vida. A ressurreição de Jesus revela o poder da sua graça na nossa vida, aleluia, e que você possa realmente ser um grande testemunha da graça de Deus na tua vida. Meus irmãos, os discípulos estavam apavorados, mas agora eles começaram a também testemunhar: nós vimos Jesus. E eu quero dizer aqui nessa noite, o que o povo quer saber lá fora é o que Jesus tem feito no nosso meio. Problemas existem em qualquer sociedade, em qualquer igreja, em qualquer lugar. A igreja não é perfeita, porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito aqui. Eu costumo dizer, aqueles que vêm congregar conosco ou outras pessoas, se você quer uma igreja perfeita, pede para Jesus te levar para o céu, porque a igreja perfeita só lá no céu. Aqui a igreja não é perfeita, porque eu e você somos membros da igreja, e nós não somos perfeitos. Mas de qualquer forma, nós recebemos um banho da graça, um banho da misericórdia, e nós precisamos testemunhar isso, irmãos. Os discípulos, eles começaram a testemunhar, e aonde eles iam, eles testemunhavam do Cristo que morreu, mas do Cristo que ressuscitou. Os discípulos agora tinham uma mensagem vibrante. A mensagem deles não era mais da morte, agora a mensagem era: nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Exatamente é esta mensagem que vai transformar o mundo. É essa mensagem que vai transformar o teu vizinho, teus colegas, teus amigos. É quando você dizer que Cristo está vivo, e nós sentimos a sua presença aqui. Quando nós nos reunimos aqui, nós sentimos a sua presença, mas você também sente a presença dele lá na tua casa, onde você anda, onde você vai, você sente a presença. A ressurreição de Jesus é boas novas de que Deus está agindo em nosso meio para trazer libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo e o poder do pecado. Então pregue do Cristo vivo, fale que Cristo é vivo, e fale que nós sentimos o poder do Cristo vivo quando nos reunimos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Todos nós precisamos falar com entusiasmo e proclamar em todos os lugares possíveis a presença desse Cristo que está vivo. Alguém um dia disse
Eu não entendo os crentes, porque eles têm uma mensagem vibrante, eles têm uma mensagem de transformação, eles têm uma mensagem de vida abençoadora, eles têm a mensagem de um Cristo, do seu Senhor e Salvador, que é vivo, morreu, mas está vivo. Eles têm a melhor mensagem, o melhor conteúdo, eles têm a presença de Jesus com eles. E nós, dizendo essa pessoa, e nós, com tudo que não acreditamos, com tudo que nós não aceitamos, nós temos mais vibração para falar das nossas mentiras, dos nossos enganos com as pessoas, do que os crentes com a mensagem salvadora do Cristo vivo. Tem crente, irmãos, que parece que está servindo um Cristo morto. Tem crente que parece que está seguindo nada, porque para ele parece que Cristo está morto e ele está vivendo uma vida sem nenhuma transformação. Parece que não aconteceu esse domingo, que tudo mudou naquela manhã de domingo. Parece que na vida de algumas pessoas ainda nada mudou. Eu espero em nome de Jesus que muitas coisas tenham mudado, e se não mudou, Jesus está aqui nessa noite para fazer grande mudança na tua vida. Aceite aquilo que Jesus é. Ele veio para transformar, para mudar a sua vida, e o mundo só será transformado pela proclamação entusiasmada das boas novas do Evangelho, das boas novas do Cristo vivo. Quando os discípulos viram Jesus, que eles estavam com medo, apavorados, mas agora eles saíram daquele recinto que eles estavam trancados, e eles começaram a dizer: nós vimos Jesus, nós vimos Jesus. E uma das pessoas que eles encontraram naquele dia foi Tomé, que era discípulo, mas ele não estava naquela reunião. E eles chegaram para Tomé e falaram: Tomé, nós vimos Jesus. É isso que as pessoas que fragilizaram-se na fé, pessoas que pararam no meio da caminhada, pessoas que não estão mais entre nós, pessoas que serviam a Cristo, mas as lutas, as batalhas, ou alguma coisa aconteceu, e essas pessoas pararam, e não vêm mais à igreja. Elas precisam receber a tua visita, elas precisam receber um apoio, elas precisam receber uma palavra de Deus aos seus corações. Elas não precisam receber cobrança. O mundo já está cobrando dela. As lutas e os problemas que elas estão passando já está sendo uma nota de cobrança terrível. Os discípulos, eu admiro os discípulos, porque eles não chegaram para Tomé e falaram: Tomé, o que aconteceu com você, Tomé? Você está desviado? Por que você não esteve na reunião? Tomé, você perdeu a tua bênção. É claro que ele perdeu aquela bênção, mas eles chegaram para Tomé com outro tom, com uma outra mensagem. Eles chegaram: Tomé, nós vimos Jesus. É isso que o mundo precisa ouvir ali fora, irmãos. Se o mundo ouvir esta mensagem, não dos nossos problemas, das nossas picuinhas, porque não somos perfeitos. Tem crente que parece que tem prazer de expor qualquer problema que surge no meio da igreja, e você vai pagar um preço por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz: ai daquele que provoca escândalo, mas ai daquele que se escandaliza. E muitas pessoas estão provocando escândalo, porque em vez de falar bem da igreja, falam mal da igreja.
Os discípulos, eles não foram falar que nós estávamos tudo com medo, estávamos tudo trancafiado lá, estávamos tudo fechado, nós estávamos apavorados e estávamos ali murmurando até, dizendo, pois é, pensavam que ele seria o rei de Israel, pensavam que ele iria fazer isso. Eles não falaram do que eles estavam murmurando. Eles falaram para Tomé: Tomé, nós vimos Jesus. É isso que você precisa dizer para o mundo lá fora. Eles falaram com tanto entusiasmo, eles falaram com tanta graça, com tanta com aquela alegria contagiante, porque tudo mudou naquela manhã na vida dos discípulos, tudo mudou. E agora eles mudados, eles chegaram para Tomé e falaram: nós vimos Jesus. Tomé disse: eu não creio. Se eu não colocar meu dedo ali aonde foi perfurado, ou no seu lado, eu não creio. Mas aqueles homens, eles não falaram: Tomé, deixa de ser incrédulo, Tomé, não ficaram reprovando. Eles só falaram: nós vimos. Nós vimos. Se você não crer, é outra situação, mas nós vimos. Irmãos, eles falaram com tanto entusiasmo que 8 dias depois, eles se reuniram, não mais agora com medo dos judeus, eles se reuniram. E quem estava lá? Lá estava Tomé, irmãos. Tomé estava, porque eles falaram com tanto entusiasmo, e Tomé estava. Eu creio que Tomé sentou bem assim na frente, bem próximo assim, ele sentou. E quem sabe Tomé já estava conjecturando: cadê Jesus? Foi coisa da mente deles. Eu disse que não cria. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? E quem sabe Tomé já estava nas suas conjecturas, questionando aquela alegria dos discípulos. E no meio de tudo aquilo aparece Jesus. E nesse dia, irmãos, no primeiro domingo, domingo da ressurreição, Jesus aparece para todos e resolve o problema de todos, menos de Tomé, porque ele não estava. Mas aqui 8 dias depois, Jesus chega na reunião e não fala com Pedro, não fala com João, não fala com Tiago, não fala com ninguém. Jesus vai diretamente a Tomé. Jesus primeiro disse: Pai seja convosco, porque onde Jesus chega ele transmite paz. E agora ele vai a Tomé e diz: Tomé, coloque teu dedo aqui, Tomé. Tomé, coloque a tua mão aqui no meu lado, Tomé. Oh, foi naquela hora. Tomé não colocou a mão, irmãos. Ele se joga, quem sabe, no chão. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas ele diz: Deus meu e Senhor meu. Deus meu e Senhor meu, tenha misericórdia de mim, em outras palavras. E eu admiro porque nesse dia, 8 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus abençoou eu e você. Nós fomos ricamente abençoados. Como, você pergunta? Porque Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aqueles que não viram, mas creram. Você não viu Jesus, mas você creu, e você é bem-aventurado, você é feliz, porque você crê na ressurreição, e você sabe que Jesus está vivo, e você sente a presença dele aí. Coloque-se em pé nesse momento. Naquele dia você foi abençoado. Tudo mudou naquela manhã, tudo mudou naquele domingo de manhã. E nesta oportunidade, tudo pode mudar na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais os problemas que atormentam a tua vida, eu não sei aonde a tua alma está aflita, teu coração apertado e uma angústia tomando conta da sua vida. Eu só sei que assim como tudo mudou naquela manhã de domingo, tudo pode mudar nesse momento, se você abrir o coração para Jesus. Páscoa é libertação, e Jesus quer libertar você das garras do inimigo, do pecado e daquilo que assombra
e daquilo que traz dúvida ao seu coração. Em primeira instância, eu pergunto: aonde tem alguém para Jesus? Você veio aqui nesta noite e Jesus está dizendo para você, aí na galeria para você: filho meu, dai-me o teu coração. O teu coração precisa ser de Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus.